Boa tarde, companheiras e companheiras. Novamente, estou fazendo essa gravação ao vivo para estabelecer um diálogo tranquilizador com os companheiros e companheiras militantes da educação infantil que estão preocupados com esse projeto do CF, o 68. No último dia 13, eu informei a vocês que ele aprovou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a admissibilidade do projeto, em que pese ele ter divulgado para toda a rede, que tinha aprovado o novo texto do projeto, acatando várias sugestões, depois de debate com a categoria essa que nós não sabemos, porque com a maioria dos PEIs que nós temos conversado, eles nos informam que o CF não os consultou sobre essa proposta e que eles têm, os que não têm dúvidas, são radicalmente contra. Muito bem, ontem, verificando nos anais da Câmara, nós descobrimos que o CF, autor do 68, novamente falta com a verdade para com os trabalhadores da educação infantil. Que coisa feia, né? Por que fazer isso? O que ele votou na CCJ não foi esse texto que no mesmo dia 13 ele divulgou. Aliás, ele já vinha divulgando e não foi. E por que não foi esse texto? Porque ele era sabedor que esse texto, essa nova proposta, que ele colocou uma série de coisas que são de prerrogativas do Poder Executivo, ou seja, somente o governo, o prefeito, pode encaminhar uma reestruturação do magistério para a Câmara, aonde inclusive ele coloca situações que podem agradar os olhos e pensar que muitos encherão seus bolsos, como, por exemplo, alterar a diferença, o percentual da referência, de uma referência para outra, de 6,5% para 10%. E mais, cria uma enormidade de despesas. Ele consolida a carreira do magistério, ou seja, o CF arvora para si o papel de executivo, como se ele fosse prefeito, ou como se ele fosse o secretário da educação, ou como se ele fosse o secretário de gestão. A gente sabe que vontade não lhe falta, né? Mas as suas prerrogativas, por enquanto, é apenas de vereador, de legislar. Em que pese nós sabermos dos acordos dele ser base aliada do prefeito Dória, o que não tem problema nenhum, mas que é algo que é para enganar a categoria. E persiste ainda alguns problemas que nós temos alertado a categoria. Então, companheiros e companheiras, nós estamos atentos e nós recorremos na Comissão da Administração Pública ao vereador Donato, que irá pedir, já se comprometeu a pedir vistas do projeto, porque foi designado, aprovou o outro texto na CCJ, aquele que não garantia nada, não tinha opção, que extinguia, quando da aprovação do texto, os cargos de PEI, facilitando a vida do Dória após todo esse debate que a educação infantil da rede direta custa 3,5 vezes a mais, facilitar a vida dele para passar tudo para as parcerias públicas e privadas e deixar os atuais PEIs, que seriam transformados em PEIFs, para cobrir o buraco no ensino fundamental em algumas EMEIs. Aliás, por falar em EMEIs, debatendo a intenção do CF, nós nos deparamos com a seguinte questão, que é mais preocupante ainda. Na verdade, ele não quer democratizar,
ele não quer garantir direitos que os PEIs já têm. E eu quero reiterar, nas falas deles e dos defensores da propostas, eu falo propostas porque eram duas, depois que nós questionamos muito, ele apresentou essa outra que ainda não foi aprovada. Ele vai apresentar ela como um substitutivo e já contando com o voto do relator, porque senão não passaria na CCJ, devido à enormidade, como eu falei, de vícios de iniciativa, que é o seguinte: nós temos um problema muito sério na rede. Nós temos uma rede complexa. Alguns defensores da proposta chegam ao absurdo de dizer: mas por que vocês estão preocupados da possível terceirização e convênios do SEIS direto? 2/3 já são conveniados. Mas, como o CEDIM vem alertando há anos, não é só o SEIS direto que está na roda. As EMEIs também, haja visto que nós temos na rede conveniada crianças matriculadas na idade da pré-escola, das EMEIs, de 4 a 5 anos. Então isso é verdade que recentemente a imprensa anunciou que a Secretaria da Educação iria reduzir o período integral de crianças de uma CMEI conveniada, e quando nós fomos ver a idade dessas crianças eram de 4 a 5 anos. A própria Secretaria de Educação afirmou que iniciou o governo com 22 mil vagas de crianças da idade de 4 a 5 anos na rede conveniada. Então essa coisa, para não alarmar a categoria, dizerem que é só terrorismo do CEDIM, que a pré-escola, que nós também defendemos, lembrando que o sindicato representa os interesses da infância, é mais uma falácia para aqueles que querem utilizar a categoria como massa de manobra. No nosso entendimento, na nossa análise, o que está em curso, além de outras áreas de privatização, parcerização e concessão dos serviços públicos, é as unidades da educação infantil irem todas pararem no regime aí que a prefeitura está nas tratativas para as finalizações das parcerias públicos e privadas. Muito pior do que esse balcão de negócio que virou os convênios na cidade de São Paulo, e a gente sabe muito bem, pouquíssimas ilhas de excelência. E a gente tem uma educação infantil na cidade com uma qualidade de primeira, segunda, terceira e quarta. E por quê? Na rede conveniada, com raras exceções, as referidas ilhas de excelência, qualquer puxadinho virou Escola Municipal de Educação Infantil, né? Nós conhecemos algumas, por exemplo, eu vou citar uma na Zona Norte, que atendem 120 crianças de 0 a 5 anos em cima de uma padaria, em cima do forno de uma padaria. E vocês que conhecem, né, que se preocupam com a educação infantil, sabem do que eu estou dizendo. Essa política de priorizar o conveniamento porque é mais barato, é claro que não é só do prefeito Dória. O prefeito anterior, o Haddad, foi um dos que mais conveniou. Não é esse debate. O debate que a gente quer fazer e que está camuflado aqui nessa proposta, que é para inglês ver e para negociar o peso do voto com o prefeito, né, em todas essas aprovações de estado mínimo, de desestatização, é a extinção de uma parcela dos equipamentos da rede direta, que é o SEIS. Por mais que tentem falar o contrário, não nos convence. Hoje pela manhã eu participei pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal
num debate que estava o secretário municipal de Justiça, a diretora do processo de privatizações, o vereador Donato, o vereador Covas, e ficou claro, eles disseram que as creches, nem sei eles chamam mais, as creches irão para públicos e privadas. Então, companheirada, o momento exige muita cautela, exige que nós tenhamos inteligência, que acham que nós não temos, quem trabalha na educação infantil. Alguns até se convenceram que são menos professores, né? E o debate não é esse, que nós temos que nos unir para dizer não a esta e qualquer outra proposta que venha facilitar, qualquer que seja o governo, conveniar, acabar com a rede direta da educação. Isso que está posto. E, portanto, nós continuaremos a falar sobre isso. Nós estamos articulando um texto, nós vamos entregar uma proposta de substitutivo para o vereador, porque o cargo não foi ele quem criou, fomos nós que criamos. Eu reitero que se realmente para estender a jornada de formação e garantir tanto a jornada de GEIF quanto o piso em GEIF que os PEIs têm para os professores, para os PEIs que não têm, nós não seremos contrários, né? Então, mas para que isso seja para valer, sem atender os interesses do programa de desestatização, é preciso recolocar a proposta, é preciso de um substitutivo que não deixa a PEI em vacância, que garanta todos os direitos, e aí não precisa acabar com o PEI. A disposição da carreira docente é PEI, professor de educação infantil, depois PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental, depois o professor de fundamental 2 e por aí em diante, não precisa. Então, para que não corramos risco, ele tem que retirar essa proposta indecente, que é indecente, e reapresentá-la colocando uma redação muito simples. Professor de educação infantil passa a ser obrigatória a jornada em GEIF, porque o piso já é atribuir o duplo vínculo, acumular, já é possível, tá certo? Garantindo que aquela emenda que ele disse que apresentou, excetuando nesse projeto de desestatização ou de vendas de terrenos e prédios públicos, as escolas municipais atuais e que vierem ser construídas, se é para valer, se não é para facilitar a vida do Dória, querendo acabar com o cargo de PEI, porque mesmo nessa proposta nova, ele coloca em vacância. Imagine, gente, vocês acham que no momento onde o governo está dizendo que não tem dinheiro para nada, que precisa ampliar o atendimento, ele vai admitir a jornada de GEIF no 6? Claro que não, porque a única forma de ter essa jornada, que nós não somos contrário, é contratar o terceiro turno de professores. E aí ninguém é idiota, né? Quando o governo nós estamos a duras penas tentando barrar o conveniamento dos 371/6 direto, vocês acham que o governo vai apoiar uma proposta ou artigo que garante essa jornada, tornando em quase 45% a mais o custo do SEI? Porque assim, no SEI, para efetivar essa proposta de PEIF com a jornada de 25
5 horas aulas de 45 minutos, mais 15 de formação, sendo 11 na escola e 4 em local de livre escolha, não tem como, porque a jornada é de 10, tem que ter o terceiro professor, ou seja, colocando mais azeitona no discurso do governo. O governo não fará isso. Então, nós precisamos nos acautelarmos das verdadeiras intenções de uma proposta como essa. Então, se é para beneficiar os PEIFs que não têm garantido levar a média para a aposentadoria do piso do GEIF, se é verdade que é para garantir para os professores 25 mais 5, mesmo hora, relógio de 45 minutos, que precisam ganhar mais e ter a mesma jornada em GEIF, independente de estar em módulo ou não, em regência ou não, ele tem que mudar. E aí nós vamos apresentar um substitutivo para ele, no sentido que ele possa garantir, avançar, melhorar na educação infantil, no que se refere aos direitos dos trabalhadores, sem colocar nenhuma jornada, nenhum cargo em risco, né? Portanto, companheirada, como dizia minha mãe, como diz minha mãe, muita calma nessa hora, muita água vai rolar. Para vocês terem uma ideia, hoje é dia 21. Ontem, ele tentou de todas as formas colocar esse projeto que não teve parecer favorável na CCJ, essa redação. Ele tentou naquele acordo que os vereadores fazem, que chamam o Congresso de Comissão, e vota, sendo que a maioria nem sabe o que está votando. A nossa sorte que o Donato estava bem atento e desarticulou, mas ele pode tentar novamente fazer isso. Então, eu acho que vocês devem se dirigir ao CF, ao autor do projeto, que sonha ser prefeito dessa cidade, secretário de Educação, só pode para apresentar uma coisa dessa, e dizer para ele que ele pode resolver um problema que nos outros 2 mandatos dele, ele não resolveu, que é fazer leis que beneficia uma grande parcela da categoria que ele representa, através do sindicato que ele preside há 30 anos, que são os PEIFs, não é? Mas para isso, ele não precisa enganar quem já tem que terá e colocar em riscos reivindicações e avanços que duramente, sem o apoio dele, nós conseguimos. Lembrando aqui que tudo que ele pôde fazer para criar dificuldades desde a vinda da transferência das creches para a educação, ele fez. Todas as dificuldades que ele impôs quando a gente aprovou a Lei 13.574, que ele nunca quis, ele nunca reconheceu esse espaço como de educação, como detentores de direito de estarem na carreira do magistério, ele nunca se conformou. A única coisa que ele fez, depois de toda a luta, depois que nós aprovamos, o que esse senhor fez? O CF, não é a Constituição Federal, vocês sabem de quem eu estou falando, do autor do projeto. Ele só quis engrossar seu quadro de filiados e sempre faltando com a verdade. Todas as conquistas da educação infantil das últimas décadas passou pelas mãos desse grupo que está no CEDIM, e nas mesas de negociação, através de propostas de lei, nós lutamos, nós conseguimos, depois ele coloca nos jornais ou anuncia em cima do caminhão que foi de autoria deles. Aliás, a gente aproveita para registrar aqui, nós estamos finalizando, e em breve no site do sindicato, nós vamos disponibilizar a produção legislativa do CF nos 2 mandatos anteriores. E pasmem vocês vão se deparar que, mesmo sendo ele um professor de matemática, presidente de um sindicato, vereador por 2 vezes, sendo da situação, inclusive, um mandato inteirinho,
O que ele aprovou para beneficiar a categoria foi mudança de nomes de escola. E a única ação legislativa desse senhor foi uma emenda que obrigou a ter polos nas férias coletivas. Projeto esse que nós já tínhamos aprovado, que ele pediu para o Kassab vetar, e ele sabe do que eu estou dizendo. E depois, quando a gente convenceu o Kassab em mandar o projeto de lei para a Câmara, ele estragou com a emenda dos polos, criando a maior confusão e prejudicando a proposta. De modos que eu acho que tem espaço para todo mundo. Nós torcemos para que os 55 vereadores apresentam propostas que beneficiem a educação, que beneficiem os trabalhadores da educação. Agora, o que não dá é, por trás de intenções de resolver o que nunca fez, ou seja, beneficiar PEIs para estender o direito que o PEI já tem. O que o PEI já tem? Quando você transforma a jornada do PEI, que é 25 aulas de 60 minutos, mais 5 horas de atividade, sendo distribuídas essas 5 horas, que é realmente de 60 minutos, 3 coletivas, que são utilizadas no PEA, e 2 individual, que ele não queria. Se não fosse o vereador Donato, hoje nós não teríamos essas 2 horas coletivas, como não teríamos também os 15 minutos. Aliás, eu quero fazer uma parte aqui. Eu nunca me apropriei de feito de ninguém. É feio, né? É demonstrar incompetência. Esse CF tem a mania de se apropriar de feitos alheios. Quem é desatento acha que toda essa revolução na educação infantil foi luta dele, foi autoria dele. E eu posso dizer, sem medo de faltar com a verdade, que tudo que ele fez foi exatamente o contrário, para impedir os avanços que nós conquistamos na educação infantil. Agora, como dizem muitos por aí, antes tarde do que nunca. E nunca é tarde, né, para rever erros, nunca é tarde para fazer o que nunca fizemos. E nesse sentido, eu reitero, o CEDIM, os professores da educação infantil, os PEIs vão dar todo o apoio ao CF, mas desde que seja uma proposta para valer, uma proposta que freie a vontade do Dória de transferir para as parcerias públicos-privadas a grande parte da educação infantil, que ainda é um número considerável, que a gente quer avançar. Nós apoiaremos ele, se for para valer, ele enfrentar o debate com os vereadores lá que apoiam os convênios para devolver os prédios públicos para a rede conveniada. Ele contará com o nosso apoio, só que tem que enfrentar o debate, tem que ser para valer, não só para marcar posição. E também contará com o nosso apoio, eu acredito que de todos os educadores da cidade, uma proposta factível, para valer, não é? Aonde garante para quem não tem, no caso dos PEIs, independente de estar em módulo ou não, a jornada de GEF, o piso de GEF, principalmente no momento de propostas de reformas tão absurdas como da Previdência, onde todos os direitos trabalhistas têm sido precarizados aí com as propostas dos golpistas, não colocar parcela da categoria em risco, não é? Porque a gente sabe que em os 6 indo para a rede direta, os atuais PEIs terão que atribuírem as suas jornadas nas EMEIs e nas EMEFs, que tem demanda, falta professores, né?
Só que não tem jeito para todo mundo. A gente não pode trocar o certo pelo duvidoso. Então, o que a gente quer? Nós queremos, CF, apoiá-lo. Diferentemente do que você e alguns assessores e apoiadores da sua proposta têm dito, que o CEDIM está fazendo um trabalho que a tua assessoria teria que fazer, que o sindicato que você preside tem que fazer, porque nós estamos divulgando a tua proposta. É verdade, nós estamos divulgando a sua proposta, mas nós estamos divulgando a intenção da sua proposta, que para uma parcela da categoria não é coisa boa, é enganação. Portanto, tira a mão do cargo de P. Você é um professor de matemática, a gente respeita como todos os demais, e estaremos juntos com você para apoiá-lo em propostas, em projetos que realmente venha enfrentar esse processo de desestatização. E aí a educação infantil tá na mira, né? É só observar todas as conversas, todos os estudos. Pode ser que não faça esse ano ou o ano que vem, mas tá na mira, a gente sabe. O prefeito assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, que ele vai atender 85 mil crianças até 2020, e aí nas custas de quem? Em que equipamento? Se nós custamos 3 vezes e meio mais caro, não é? Agora, é óbvio que aumentar a referência para 10%, garantir o salário em jeito para quem não tem, a jornada de formação atendendo disposto na lei 11.738, que é a lei do piso, tudo isso nós somos favoráveis. Mas para isso não precisa alterar o que os PEIs têm hoje, não pode colocar em risco. Sem contar que hoje nós não vamos mergulhar nesse assunto, mas no próximo vídeo nós abordaremos essa questão, que é a qualidade vincular, que é o conceito de infância, aonde se faz cada vez mais necessário termos especialistas em educação infantil. Ou seja, quem trabalha nessa faixa etária de 0 a 5 anos tem que amar a educação infantil, tem que se sentir mestre, doutor, pesquisador, entendeu? Tem que ser especialista em educação infantil para preservar a nossa maior tarefa, que é garantir o exercício da infância às nossas crianças tão judiadas e que por políticas desastrosas e desentendimento, inclusive de parcela de educadores, essa infância fica prejudicada, aonde cada vez mais escolarizam precocemente essa criança. Então vamos lá, a gente quer você, CF, juntos, de fato, para defender a educação infantil. Por fim, que eu já me alonguei, eu quero só apontar uma outra questão que chega a ser até hilário. Os defensores da proposta e alguns sindicalistas estão colocando o seguinte: o CEDIM é contra porque se aprovar essa proposta, o CEDIM fecha. Como o povo pode... Não é essa a questão. Digamos que o CEDIM não exista mais. Nós vamos continuar existindo, tá certo? Nós poderemos ir todos para o CIPEM ou para a PUESP, e aí a gente vai mostrar como faz, tá certo? Mas por enquanto nós estamos aqui e firmes na luta, tá certo? E dando um recadinho, não irá nos intimidar. A gente sabe que detém poder, tem uma máquina potente, que preside um sindicato que arrecada quase 2 milhões por mês há 30 anos. É um poder
base aliada do prefeito na Câmara, que é uma outra instância de poder, mas nós estamos falando de uma carreira que nós construímos com muito sacrifício, e quando nós trouxemos as creches para a educação e aprovamos o 611, que o senhor era contrário, a 13574, que garantiu todos esses direitos que agora o senhor os ameaça com essa proposta da forma como está, de que a nossa preocupação não é com o sindicato, é com a infância, é com o conceito da infância, é respeitar o gasto que o poder público teve na formação desses trabalhadores, né? Desse acúmulo que pode se perder e esvair, porque, como eu disse, a rede conveniada não garante, então é disso que se trata. Então, para aqueles que acham que a nossa reação é por conta que estão falando que vai acabar o CEDIM não acaba, sabe por quê? O CEDIM não é só um CNPJ, o CEDIM está dentro de nós. O CEDIM é um patrimônio da educação infantil, independente de estar fisicamente ou constituído juridicamente. Esse espírito que balizou a fundação do CEDIM, ele é para sempre, em benefício da educação infantil. Então, o debate está posto, nós vamos continuar com esse debate e a gente espera, do fundo do coração, que já que ele disse que atendendo a categoria, depois de um debate grande, ele não nos chamou para debater. Aliás, eu acho que ele deveria propor um debate entre a autora da lei que criou o cargo de PEI, né? Que é a quem vos fala aqui nesse momento. Seria muito interessante. Eu estou aberta, eu faço esse desafio. Me chame para um debate. Vamos ver, mas com todo mundo, sem armação, né? Aonde a gente divide o público, os seus apoiadores e os que estão preocupados com essa proposta. Vamos para o debate para ver quais são as vantagens, quais são os perigos, aonde podemos somar forças para realmente garantir avançar nos direitos dos trabalhadores da educação tão sofrido, né? Tanta coisa para fazer, pensar em propostas de lei para acabar com a violência nas escolas, com a diminuição do número de crianças em CF. Olha quanta coisa você pode fazer do que ficar infernizando a gente. Dá licença, me desculpa terminar assim, mas tem situações que nos deixam irritados. E, por fim, é isso, companheirada. A luta continua e o debate também. Uma boa tarde a todos.